tá? Me apresentando para vocês, então. Eu me chamo Heron, sou historiador, sou formado em História aqui na Universidade de São Paulo. Atuo no MASG e no Pátio do Colégio desde 2013, né, no setor educativo. E atualmente eu atuo como coordenador de educativo dos museus do Pátio do Colégio. E eu vou apresentar um pouco para vocês essa palestra hoje, junto com a Jéssica, que também está aqui conosco. E, enfim, deixar ela se apresentar também para vocês. Oi, boa tarde. Eu sou a Jéssica, eu sou arquiteta aqui do Museu de Arte Sacra dos Jesuítas e do Pátio do Colégio. Eu atuo aqui na instituição desde 2017, sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP, também desde 2017. Fiz um curso de extensão universitária em Conservação de Edifícios e Acervos Históricos pelo Museu Paulista da USP em 2022. E atualmente eu desenvolvo uma pesquisa de mestrado na área de tecnologia da arquitetura, com a linha de pesquisa Representações, Imaginário e Tecnologia da Arquitetura, pelo programa de pós-graduação da FAUSP de 2024. Bom, nós vamos fazer a nossa apresentação. Então, ela vai acontecer em dois momentos. Então, eu vou fazer uma parte, a Jéssica continua em seguida, né? Uma parte mais técnica relacionada à arquitetura, né? E eu queria começar a minha apresentação. Todos conseguem ver na tela? Dá para ver os slides, né? Perfeito. Foi. Queria primeiramente apresentar sobre o projeto, enfim, de por que a gente está oferecendo essa palestra e de por que nós estamos aqui hoje, né? Então, o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, que eu vou apresentar para vocês logo em seguida, né? Nós entramos no edital PROAC, aqui do estado de São Paulo, no ano passado, em 2023. Nós fomos contemplados, né, com a verba do PROAC para obras de segurança contra incêndio, de adequação, né, para segurança contra incêndio. Quando a gente propôs esse projeto, né, a gente colocou algumas contrapartidas, né, para a sociedade, né, de devolução mesmo para a sociedade dentro desse projeto do PROAC. E dentro do setor educativo, nós propomos oferecimento de palestras gratuitas sobre essas obras, né, e sobre a segurança contra o incêndio de uma maneira mais geral, e ações educativas já feitas pelo museu de forma gratuita. Então, abrir ações educativas, né, para o público geral, que foi algo que nós fizemos também dentro dessa mesma divulgação, né? Então, a gente tinha nossa palestra presencial, teria sido ontem, a virtual que vai acontecer hoje, e amanhã a gente tem a nossa ação educativa do Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, presencial, né, que é um encontro temático em Boa e o Patrimônio, teorias de restauro, práticas de preservação. Ficam todos convidados aí também, quem puder, né? Eu sei que a gente tem pessoas aí do Brasil inteiro, de vários outros estados, mas quem puder, quiser estar com a gente amanhã também no MASG presencialmente, vai ser muito legal. Fica o convite, estendo o convite para vocês também, tá? Bom, a Jéssica vai falar um pouco melhor depois sobre o PROAC propriamente dito, enfim, esses trâmites, né, propriamente ditos. Eu queria apresentar para vocês onde nós estamos, que lugar é esse, enfim, o que que é o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, então, né? O Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, pessoal, ele é um dos museus que integra o complexo Pátio do Colégio, aqui em São Paulo, né? E é um museu que está situado, né, está localizado no município vizinho aqui da capital, vizinho de São Paulo, que é Embu das Artes, né? Cerca de 30 quilômetros aqui do centro de São Paulo, tá? O Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, então, é o principal patrimônio histórico do município de Embu das Artes, o edifício mais antigo preservado, né, tanto em Embu das Artes como nessa região, né? E é o principal cartão postal também da cidade, né? É um edifício do início do século XVIII, então a gente não tem propriamente dito, né, definida a data de construção ou quando essa construção foi iniciada, mas ela teria sido feita entre o finalzinho do século XVII e o começo do século XVIII, né? Então seria desse período. Construção quase toda ainda, né, majoritariamente, ainda guardando as paredes originais, né, de taipa de pilão, um método construtivo que era muito empregado naquele momento no período colonial, principalmente aqui na região de São Paulo, né? Principalmente, mas não só, né? Na região aqui de São Paulo, né? E esse edifício, né, o edifício onde esse museu está instalado, ele foi sede do antigo aldeamento jesuítico de Mboi, né? Entre aí esse período, na verdade, esse período que vocês estão vendo no slide é o período em que o aldeamento funcionou, né? Entre meados de 1670
até 1759. O edifício do MASP, propriamente dito, seria de aproximadamente 1700, tá? Então, só para vocês entenderem que tem essa diferença entre o período histórico do aldeamento e o período histórico do edifício, né? Não necessariamente é o mesmo, tá? Além disso, é importante pontuar que esse edifício, né, o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, é um dos principais remanescentes de aldeamentos jesuíticos no estado de São Paulo como um todo, né? Então a gente tem, vou comentar um pouco sobre o acervo daqui a pouco, né? Mas a gente tem um acervo riquíssimo e muito bem preservado ainda sobre a atuação dos jesuítas nesse espaço. Então, dentro do ponto de vista histórico e artístico, é um patrimônio de um valor muito grande, né? Aqui no estado de São Paulo, não à toa, né? Vou chegar lá também, não à toa, foi o primeiro patrimônio histórico tombado no estado de São Paulo, logo depois da criação do IPHAN, né? O prédio foi tombado em 1938. Então, o que mostra para a gente um pouco da importância que ele tem também, tá? Bom, falando sobre o acervo, então, né? O Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, ele vai ter, basicamente, esses quatro nichos aí, essas quatro divisórias de acervo, né? Então, a gente pode dividir dessa maneira, em arte integrada, que são retábulos, né, originais ali dessa igreja, altares, né, que estão ali integrados à arquitetura, né, oratórios, entre outros objetos. A gente tem uma coleção muito importante também de imaginário, tanto imaginária do século XVIII, produzida nesse período do aldeamento, né, dentro dessa influência jesuítica naquele espaço, como também imaginária produzida em um período posterior, já do século XIX, né? Então são imagens de roca, basicamente imagens que podiam ser movimentadas, né, e serem utilizadas para teatro, para encenações, né? Uma tradição que fica muito forte ali nesse local durante o século XIX, né? Além disso, nós temos também um acervo de mobiliário desde o período colonial até outros períodos também, períodos mais recentes, né? E nós temos o instrumento musical, né, o órgão, que está preservado ali no museu, que se trata do órgão mais antigo do estado de São Paulo, né, e possivelmente o segundo mais antigo do Brasil, né. Nós não temos ainda, não conseguimos precisar, né, quando esse órgão foi fabricado, quando ele foi feito, mas a principal referência histórica que a gente tem é o documento de expulsão dos jesuítas do Brasil, que é de 1759. Durante essa época fizeram aí o confisco, né, do patrimônio da Companhia de Jesus aqui no Brasil. E nesse inventário é mencionado o órgão pequeno na igreja. Então, a gente consegue datar aí de pelo menos 1759, sendo dessa época, ele é o segundo mais antigo do Brasil e o mais antigo do estado de São Paulo. Então, também uma peça muito valiosa que existe dentro do acervo do museu, tá? Essa foto que vocês estão vendo agora, só para contextualizar vocês, só para situar, é o oratório da sacristia dessa igreja, tá? Tá. O oratório tem esse crucifixo ali dentro desse oratório, tá? Bom, passando para vocês um breve histórico, né, desse edifício, tanto da construção dele quanto das modificações pelas quais ele passou ao longo do tempo. Então, como eu já pincelei, já trouxe para vocês rapidamente ali, a edificação da igreja data aí dessa virada do século XVII para o século XVIII, né? Como eu disse também, a gente não tem uma data precisa, mas a gente sabe, por documentos da época, por fontes, né, daquele período, que o padre que comandou a construção dessa igreja, né, que, enfim, encabeçou a construção, foi o padre Belchior de Pontes, que atuou nessa região, né, do aldeamento, desculpa, de Imboi, mais ou menos dentro desse período, final do século XVII e começo do século XVIII, né? Então a gente coloca aí cerca de 1695 a cerca de 1705 como construção, né? Além da igreja propriamente dita, a gente vai ter também uma edificação da residência anexa, então são dois edifícios que existem ali, né, dentro desse complexo. E a edificação da residência anexa teria sido feita pelo padre superior desse aldeamento, que vem depois, né, do Belchior de Pontes, que seria o padre Domingos Machado, que atuou nesse aldeamento por volta de 1720 a 1740, né, que é a datação do outro edifício que nós temos. Tá? E durante a década de 1730, nós temos, através de documentações e de escritos mesmo da Companhia de Jesus, que teria sido feita a produção ou a reforma do altar-mor, o altar principal da igreja, que está representado aqui na foto para vocês, né, dentro desse slide. Então, a gente tem a data das duas construções e a data da principal decoração, da principal, né, ornamentação que existe na igreja, que é o altar-mor, da década de 1730. Tá?
Desse momento, né, do século XVIII, a gente vai pular para o finalzinho do século XIX, né? Esse período entre a expulsão dos jesuítas, em 1759, ao final do século XIX, é um período pouco documentado, ou pelo menos não tão fartamente documentado quanto o século XVIII, né? A gente tem algumas notícias dentro desse período de modificações no prédio também, em relação a reformas, por exemplo, no coro da igreja, ou reconstruções de paredes que aparentemente caíram, né, dentro desse período. Mas a principal referência que a gente vai ter em relação a modificações no prédio vai ser já no finalzinho do século XIX, em 1897, né? Nesse ano, essa igreja, né, então a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, né, que era a sede desse aldeamento, ela vai passar por uma reforma, né, que foi aí empreendida pelo engenheiro Henrique Bucolini. Bucolini era um morador aqui dessa então aldeia, então vila de Emiboi, né, que era um distrito do município de Itapecerica da Serra naquele momento, né, o município vizinho ao atual cidade de Embu das Artes. E o Henrique Bucolini tinha um projeto de construir uma ferrovia nessa região, né, e dentro desse projeto também ele consegue uma verba para fazer uma reforma dessa igreja, né. Aqui para vocês eu trouxe uma foto de 1906, né, que mostra como era a fachada dessa igreja depois dessa reforma de 1897, né. É importante dizer que esse período, né, do comecinho do século XX, os primeiros anos do século XX, são as primeiras fotos que a gente tem do edifício. Então, nós não sabemos exatamente como era a fachada dele antes dessa reforma de 1897, tá? Ou pelo menos a gente não tem nenhum tipo de iconografia em relação a isso, tá? Em 1916, né, alguns anos depois dessa reforma, nós vamos ter uma outra interferência, né, nesse prédio, que vai acontecer em 1916, como eu disse, né? E nesse momento a gente vai ter uma nova reforma da fachada da igreja, que é bastante bem mais aprofundada do que a reforma feita anteriormente, né? Bem mais incisiva, modifica muito mais a igreja do que a outra, né? Aqui nós temos duas fotos, né, apresentando para vocês, uma de 1916, a superior. A gente consegue ver a igreja com o revestimento caindo, né? Uma igreja num estado de conservação muito ruim. A gente vê escoras, inclusive, segurando ali a igreja, né? Talvez se não fossem essas escoras, possivelmente essa parede, né, que dá na fachada da igreja, poderia vir abaixo. Então, é um estado de conservação muito precário, né? E nesse momento, uma nova reforma foi feita, né? Essa reforma foi sob direção, né, do arquiteto polonês, Georg Przerymbel, eu não sei falar o nome dele, mas é esse que vocês estão vendo. E é interessante dizer, né, que essa reforma ela estava dentro de um contexto maior, né? Então, aqui em São Paulo, muitos edifícios, não só na cidade, né, no entorno do município de São Paulo, foram reconstruídos, foram refeitos, né? Nesse momento, as igrejas coloniais, como era o caso dessa, não combinavam com a estética que São Paulo queria ter naquele momento, a cidade que mais crescia aí no Brasil por conta de toda o desenvolvimento trazido para cá pelo café, né, muitos edifícios coloniais foram demolidos para serem reconstruídos em estilo neogótico, em estilo neoclássico, mais próximos do que existia na Europa naquele momento, que era o principal referencial que eles tinham, né? Então esse arquiteto polonês, o Przyrembel, ele vai reformar não só essa igreja aqui do Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, como ele vai reformar, por exemplo, o Mosteiro de São Bento, aqui no centro de São Paulo, que vai também ganhar esses traços mais próximos ao estilo gótico, né? E a mesma coisa vai acontecer conosco aqui, né? Então, após essa reforma de 1916, a fachada, né, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário vai ser essa que vocês estão vendo aqui na foto, né? Bem diferente do que seria uma fachada colonial, né? Essa foto que eu estou mostrando para vocês é do ano de 1939, né? Que é o ano seguinte ao tombamento do prédio pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, o atual IFAM, que é criado em 1937, e no ano seguinte ele já faz o tombamento desse edifício. Como eu comentei lá atrás, o primeiro edifício tombado pelo IFAM no estado de São Paulo, junto com a Capela de São Miguel, também aqui no município de São Paulo, os dois são tombados no mesmo dia, né? Então, basicamente, quando o IFAM faz o tombamento do prédio, a fachada, né, que a igreja tinha, era essa que vocês estão vendo aqui, né? Reparem bem que a gente tem dois tipos de fachada, né, que são bem aparentes nessa foto. Então, a fachada da igreja é de uma maneira, a fachada do edifício anexo, né,
que seria a residência dos jesuítas, não foi alterada nessa reforma, né? Ela se manteve com essas características que tinham, né, antes aí dessa intervenção, tá? Então, a partir de um momento, né, o IPHAN vai tentar reconstituir a fachada colonial, a partir principalmente de relatos de moradores que estavam nessa região e que viram como era essa fachada antes daquela reforma de 1897, que eu mostrei para vocês, e principalmente também a partir de estudos da arquitetura colonial e da criação de um modelo de edifício colonial, né? Isso tudo vai ser usado pelo IPHAN para reconstituir, ou recriar, ou pelo menos recriar, né, a fachada colonial, que seria dita aí original desse prédio, ou mais próxima do original desse prédio, né? A partir então desses estudos e desse contato com os moradores mais antigos dessa região, eles vão empreender esse restauro, né, que vai durar 2 anos, né, vai ser feito entre 1939 e 1941, né? Em 41, então, ele vai assumir essa fachada, esse estilo arquitetônico que ele mantém até hoje, tem 2024, né? Depois desse restauro empreendido pelo IPHAN, né? Esse restauro ele teve sob responsabilidade do Luiz Saia, né? Que era um estudante de engenharia na época, e o Lúcio Costa, que é um arquiteto muito conhecido, muito famoso aqui na história do Brasil, né? Foi um dos arquitetos responsáveis aí pelo desenho de Brasília, por exemplo, né? Então ele teve orientando também, ajudando o Luiz Saia nesse processo de restauro e quais medidas eles iam tomar dentro desse restauro. É importante dizer, enfim, só um parênteses rápido, esse restauro foi o primeiro feito pelo IPHAN em um edifício em taipa de pilão, tá? Então foi uma coisa muito experimental, digamos assim, né? Então eles foram realmente vendo o que funcionava e o que não funcionava e a partir disso criaram modelos para restaurar outros edifícios da mesma característica, tá? Bom, algumas coisas desse restauro são importantes de serem ditas, né? Então, quando o IPHAN fez o restauro do edifício, eles tinham uma preocupação de, entre aspas, melhorar o edifício ou tornar esse prédio mais resistente à passagem do tempo, né? Então, o que que eles vão fazer em relação a isso, né? Vão montar uma estrutura de concreto armado. Então, durante o restauro, eles vão tirar todo o revestimento do prédio, né? Tanto para ver, né, possíveis modificações ao longo do tempo, paredes que foram cobertas, outras que foram reabertas, né? Quanto para inserir dentro dessas paredes uma estrutura de concreto. Então, eles vão literalmente quebrando a taipa de pilão, abrindo um buraco entre os blocos de taipa, inserindo dentro dessa abertura uma estrutura de concreto armado, né? A ideia de fazerem isso seria transferir todo o peso do telhado, né, para essa estrutura de concreto, que é um material mais moderno e mais resistente, né, e aliviar esse peso do telhado para as paredes de taipa, que eram antigas e que seriam mais frágeis também, né, por conta desse tempo todo que elas têm de vida, tá? Então fazem isso, né? E uma outra medida que eles vão fazer em termos de melhoramento do prédio seria a instalação de placas de concreto próximas ao solo. Como a gente está falando de um prédio que é feito basicamente, né, de barro, enfim, materiais naturais, aí, então barro, esterco, sangue de animais, né? Como ele é basicamente feito de barro, ele é muito suscetível às ações relacionadas à umidade, né? Então ele sofre muito com umidade. E a ideia deles foi colocar, né, essas placas de concreto na parte mais baixa do edifício para que a umidade não entrasse em contato direto com o barro, com a parede. Então o concreto ele ajudaria também nesse sentido de controle de umidade do prédio, tá? Uma outra coisa que é importante dizer, não coloquei aqui no texto do slide, né? Mas dentro do que a gente está falando aqui hoje é muito importante, né, a gente mencionar que toda a estrutura, né, de fiação, toda a estrutura elétrica, né, e hidráulica do edifício são feitas também nesse momento, né? Então, as instalações elétricas e hidráulicas do prédio são da década de 40, são já bastante antigas, né, e foram feitas dentro desse contexto, tá? Uma outra intervenção que a gente vai ter feita pelo IPHAN, e a última, na verdade, feita pelo IPHAN nesse prédio, vai ser em 1975, onde fazem uma reforma do telhado. Então, todo o madeiramento do telhado vai ser trocado nesse momento, e as telhas também vão ser substituídas por telhas mais modernas e mais resistentes à ação do tempo também, tá? A Jéssica queria comentar alguma coisa? Isso. É, que a gente estava falando no slide anterior das reformas do IPHAN e logo em seguida dessa questão da reforma do telhado, né? É,
Em outros cursos aqui do museu, a gente fala melhor dessa questão, provavelmente no encontro temático de amanhã. É uma das coisas que vão ser abordadas também, mas essas melhorias que o IFAM faz, muitas delas foram, de fato, muito úteis e muito boas, mas hoje a gente sabe que algumas decisões que foram tomadas naquela época não são, talvez, as melhores decisões para um edifício com essas características de taipa de pilão, porque o uso do concreto na base e também no revestimento que eles fizeram posteriormente, que não é só a base de cal, ele também vai uma argamassa, ele acaba impedindo a respiração correta dos maciços de taipa, e ela fica com muita umidade. Essa umidade é transferida para o telhado, que tem uma vida útil menor por receber essa umidade das paredes de taipa. Isso já é uma característica dos edifícios de taipa, mas o restauro acabou agravando um pouco essa condição. Então, por isso, o telhado é uma coisa que sofre bastante. E também hoje a gente sabe que, embora tenha esse esqueleto de concreto que o IFAM fez em volta das paredes de taipa, os esforços tanto dos pisos, né, do pavimento, no primeiro pavimento, ele não tem mais do que 2 pavimentos, né, e do telhado, eles não são completamente descarregados nessa nova estrutura. As paredes de taipa continuam sofrendo, né, algum impacto desses pesos, mas não é nada que danifique a estrutura do edifício em si, mas só um adendo aí. Obrigada, Heron. Eu que agradeço. Muito importante sua colocação, Jéssica. E é isso, né? Fica o convite também para vocês, mais uma vez, quem quiser acompanhar saber um pouco mais sobre esse restauro, enfim, conhecer também o prédio, né? A gente vai estar amanhã, às 9 horas, no MASD, com a sessão educativa, que é um encontro temático, onde a gente vai discutir um pouco as teorias de restauro, né? Estavam em voga naquele momento, e como essas teorias de restauro foram aplicadas também aqui no restauro do MASD na década de 40. Né? Então fica o convite para vocês, vai ser bem bacana. Tá? Bom, dito isso, né, feito essa trajetória do edifício, do MASD, eu queria falar um pouco sobre edifícios históricos que foram perdidos, né, ao longo do tempo por conta da ação do incêndio, né, enfim, por questões de incêndio mesmo. Felizmente o nosso, né, nunca teve um incêndio documentado, ele está de pé desde o século XVIII, mas não foi o caso de muitos outros, né, e eu queria trazer um pouco isso para vocês também. Tá? Aqui eu trouxe o que seria provavelmente os primeiros registros que a gente tem na história do Brasil de um incêndio, né? Essa tela pintada pelo João Francisco Musi, né? Que foi o recolhimento de Nossa Senhora do Parto, no Rio de Janeiro, né? Que sofreu um incêndio ali em 1789 e, enfim, a gente tem esse incêndio representado ali, e já é um prédio que se perdeu, né, por conta dessa ação. É interessante que não se sabe ao certo o que aconteceu, né, para esse incêndio correr, mas é possível que esse incêndio tenha sido feito de maneira proposital, né? O recolhimento, nesse momento, ele servia como uma espécie de prisão, entre aspas, cárcere de mulheres, então, tanto mulheres casadas que os maridos desprezavam, não queriam mais, eles mandavam para esses recolhimentos, mulheres muito novas também que eram rebeldes em relação ao que a família queria para elas, também seriam mandadas ao recolhimento, onde elas ficavam confinadas, né? Então, talvez esse incêndio tenha acontecido de maneira proposital, né? Uma forma de escapar desse cárcere, né? Pulo do século XVIII para o século XX. Então, em 1999, nós tivemos também um incêndio de médias proporções, né? Mas que causou grandes estragos na igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Mariana, Minas Gerais, né? Então, basicamente, essa igreja estava em processo de restauro desde 95, né? Passava ali por um processo de restauro, né? Então, as madeiras estavam sendo aplicadas ali uma camada de produto mesmo para elas conseguirem resistir à ação de cupins, né? E eram produtos inflamáveis. Então, não se sabe ao certo o que aconteceu, mas provavelmente uma das lâmpadas estourou ali, né? E com esse estouro, alguma faísca da lâmpada pegou nessa madeira, e aí aconteceu esse incêndio generalizado na parte do forro da igreja, né? Que acabou cedendo, acabou caindo, né? E muitas outras obras de arte dessa igreja foram também, sofreram também muito com essas chamas e com o próprio calor. Me lembrei que eu estava aqui me inscrito naquele de arte sacra, Uhum. do Jesuíta, no pátio do colégio do São Paulo.
Isso, você Oi, está Yara. inscrita na palestra? Bem-vinda, Yara. Seja bem-vinda, Yara. Agora. Bom, Tudo bem, Yara? Consegue participar a partir de agora junto com a gente, tá bom? pessoal, depois a gente abre para dúvidas também, né? A gente vai ter um tempinho para conseguir conversar e discutir esses temas. Mas se quiserem perguntar alguma coisa para a gente também durante a apresentação, tá? Pode escrever no chat que a gente vai poder acessar também e responder a vocês, tá bom? Bom, então, teve esse incêndio, né, que foi de médias proporções e, enfim, a gente teve a perda tanto do forro, das pinturas do forro. Yara, eu acredito que o seu microfone esteja ligado. A gente consegue te ouvir. Teria como desligar para a gente, por favor? Obrigado. Muito obrigado. Então seria isso, né? Que a gente tem um edifício histórico, né, de grande importância também histórica e artística, que acabou perdido parcialmente. Então, alguns altares e imagens foram preservados, né, durante esse processo, mas que o altar mor, por exemplo, todo se perdeu e o forro também, por conta desse incêndio, né? É interessante os relatos dos moradores, né, que presenciaram esse incêndio, do desespero mesmo das pessoas que estavam ali naquele momento, moradores, guias de turismo, turistas que passavam por ali, e que foram mesmo no desespero entrando na igreja em chamas e resgatando ali as imagens que conseguiam, tirando as imagens do incêndio para serem preservadas. Então, foi uma situação muito dramática, muito triste, realmente, né? O outro incêndio muito lamentável e muito triste na história do Brasil, né, foi o incêndio do Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, que aconteceu em 1978, né, que foi um incêndio realmente de grandes proporções, era um acervo gigantesco que existia nesse museu, eram mais ou menos 1.000 peças. Dessas 1.000 peças, sobraram 50, né, desse acervo. Então foi realmente um incêndio muito catastrófico, né? Talvez aí o incêndio mais catastrófico depois do incêndio do Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, que aconteceu recentemente, né? Então, realmente foi uma perda muito grande, né? Quadros de, por exemplo, Salvador Dalí, de Cavalcante, Portinari, Picasso, muitos outros pintores, né, de arte moderna, muitos desses quadros foram realmente perdidos com as chamas, né? Infelizmente. Então, e esse incêndio foi de dimensões tão grandes naquele momento que o Brasil ficou um pouco manchado em relação à preservação de museus e demorou um certo tempo até conseguir receber grandes exposições de arte estrangeiras de volta para cá. Então, realmente, isso marcou muito a imagem do Brasil, né, e a imagem da museologia, né, dos museus brasileiros, de uma maneira geral, naquele momento, né. Aqui eu trouxe para vocês uma lista, né? Eu acredito que vocês vão lembrar de muitos desses acontecimentos, né? Mas entre 2008 e 2018, né, no espaço de 10 anos, nós tivemos pelo menos 8 equipamentos culturais que foram aí atingidos e foram vítimas de incêndios, né? Desde o Teatro Cultura Artística em 2008 até o Museu Histórico Nacional em 2018, né? O que dá para a gente, né, uma média aí de mais ou menos um equipamento cultural perdido por ano, né, nesse espaço. O que é um dado muito alarmante e muito preocupante, né, dentro desse contexto. E aqui um caso mais recente, né, aconteceu ainda esse mês, que foi o incêndio do Solar Fábio Prado, o antigo Museu da Casa Brasileira, que estava passando por uma montagem de exposição, né, que seria inaugurada semana passada, se não me falha a memória, e acabou incendiando também essa estrutura de montagem, né. Felizmente o incêndio não pegou no edifício propriamente dito, né, e não atingiu também nenhuma obra. Então, pegou realmente fogo só na estrutura dessa exposição temporária que estava sendo montada ali, tá? Tá? Queria trazer esse histórico mesmo, apresentar esses edifícios que foram perdidos pelo incêndio, para a gente refletir, né, realmente sobre essas perdas e para a gente refletir sobre o que pode ser feito para evitar que isso aconteça, né? E aqui eu queria trazer também alguns agravantes e algumas características que são peculiares aí, né, dentro de edifícios históricos. Edifícios históricos aqui eu estou me referindo mais especificamente a edifícios coloniais, né, como é o caso nosso, e tem algumas características que são aí em destaque, né? Então, por exemplo, os materiais e técnicas empregados naquele momento, a gente está falando de século XVII, século XVIII,
século XIX, né? Era um período em que a preocupação com o incêndio não tinha a mesma dimensão que nós temos hoje, né? E por isso, e por conta das próprias técnicas, né, e materiais que tinham à disposição naquele momento, usavam, né, esses materiais que têm uma carga inflamável, né, um combustível grande, como é o caso da madeira, né? E é isso, né? Então, as igrejas, por exemplo, a gente vê muito isso, né? Esses encaixes, por exemplo, que fazem o forro da igreja, muitos deles são feitos em encaixes, né? Então, quando você tem um incêndio, realmente acontece disso ceder e vir abaixo, né? Então, são prédios que têm essa suscetibilidade maior, de certa maneira, à ação do incêndio, né? É interessante a gente pensar o espaço urbano em que esses edifícios estão inseridos, né? E aqui eu trouxe o caso do MASD mesmo, nosso caso para vocês. Então, dentro do município de Embu das Artes, nós temos uma feira de artes e artesanato, que é muito tradicional, né? Acontece aqui no município desde 1969, né? E essa feira, ela ocupa basicamente todo o centro histórico aqui de Embu, né? Aqui eu trouxe para vocês a foto do museu. Vocês estão vendo a porta do museu aberta ali, a porta da igreja, que é a entrada do museu. E do lado, essa parede aqui, à nossa esquerda, né, onde vocês veem uma outra janela lateral, seria a principal rota de passagem de carro, né? E vocês veem isso totalmente tomado por barracas. Eu trouxe isso para vocês para a gente imaginar mesmo uma situação de emergência, uma situação de incêndio nesse edifício, até um carro dos bombeiros chegar aqui, né, até a ação dos bombeiros conseguir chegar nesse prédio, realmente vai muito tempo, e até lá muita coisa já se perdeu, né? Então isso é um agravante também dentro desse sentido, né? Fora do nosso contexto, né, outros edifícios coloniais, a gente vê muito também, né, a questão da geminação, prédios geminados, isso é muito comum dentro do período colonial, né? Às vezes ruas estreitas e ruas íngremes, né, o que dificulta também a ação nesses casos. Então, isso é importante também de ter como destaque, né? Eu acho que a Jéssica queria comentar, ela levantou a mão aqui também, vou passar para Sim, ela. nessa questão do contexto urbano, a gente tem também, no caso do MASG, uma questão importante que são os hidrantes urbanos, que nós não temos no Centro Histórico de Embu das Artes. Então, no caso aí, para fazer apagar o incêndio, fazer o combate de um incêndio, a gente precisaria contar necessariamente com o caminhão-pipa do Corpo de Bombeiros ou outros caminhões-pipa auxiliares, porque nós não temos a presença de hidrantes urbanos e, nesse caso, ou os bombeiros fazem uso de reservas de incêndio de outros prédios do entorno ou do nosso próprio prédio, ou eles fazem uso do caminhão-pipa mesmo, não tendo uma rede que o município mesmo pode oferecer para água. Então, também é uma outra questão agravante. Fora também utilização de energia elétrica, por exemplo, em eventos como esse da feira, em eventos como o Natal Iluminado da Prefeitura de Embu, que a gente sabe que sobrecarregam a rede municipal de energia, e a gente já viu várias vezes ter pequenos focos de incêndio aí no entorno da praça, com muitas árvores ao redor também, que é algo que sempre nos preocupa. Obrigado, Jéssica, muito boa a sua colocação também. Em relação a isso, né, a própria energia elétrica, enfim, todas as questões que nos cercam, né? Como a Jéssica comentou, a gente que está no dia a dia ali no museu, não é raro de ver realmente algum transformador pegando fogo, algum transformador estourando ali, né? Isso realmente é muito preocupante, né? Ah, eu coloquei aqui também menor tolerância ao fogo, né? O que eu quero dizer com isso? Trago, por exemplo, né, o caso da igreja de Nossa Senhora do Ó, lá em Mariana, que eu trouxe alguns slides atrás, né? Que eu disse que foi um incêndio de médias proporções, né? Ele não atingiu, por exemplo, uma temperatura muito elevada, né? Mas mesmo assim ele trouxe muitos danos ao prédio. Então, porque esses edifícios, como é o caso das igrejas, por exemplo, eles têm essa arte integrada, tem os altares, tem os retábulos, tem essa decoração interna, né? E essa decoração interna, basta alguma fuligem, alguma fumaça, para ela sofrer o dano, né? Ser toda empretecida. Ah, Na hora de apagar o incêndio, você tem também essa questão, né? Porque você vai apagar o incêndio com água, vai jogar água dentro da madeira, dentro da imaginária, né? Que é de barro, que é de madeira também. Isso vai causar também um dano a esse objeto que está ali, né? Então, quando eu trago menor tolerância ao fogo, quero dizer isso, né? Ele é muito sensível. São objetos que são muito sensíveis, não necessariamente só o fogo, mas também a fumaça, a fuligem e a água, né, que é usada para combater o incêndio. Tá?
Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Queria trazer esse histórico do edifício e alguns dados, algumas reflexões sobre esse histórico de incêndios em edifícios históricos, né? E eu acho que a Jéssica agora vai entrar, né, para falar para a gente de um ponto de vista mais técnico, mais arquitetônico, sobre propriamente dito o combate ao incêndio e o que a gente pode fazer para evitar que esse tipo de situação aconteça, tá? Então, vou passar agora a palavra para a Jéssica, que vai continuar a apresentação. Deixa eu só tirar o meu aqui, o meu compartilhamento, para não atrapalhar vocês. Beleza, muito obrigada, Heron. Eu vi que temos algumas pessoas Isso. novas aí. Bem-vindos a todos. Obrigada pela presença de vocês. E queria também, se vocês quiserem intervir em qualquer momento aí da apresentação para tirar alguma dúvida, a gente vai abrir também para um espaço de conversa no final, como o Heron disse, mas qualquer coisa podem, por favor, se manifestar aí durante a apresentação. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Vocês conseguem ver a apresentação? Maravilha. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de gestão de riscos, da questão da segurança contra incêndio, com foco aqui nas medidas que a gente tem tomado no MASG ao longo dos anos e também no contexto do PROAC. E vou falar também um pouquinho sobre esse processo de inscrição e de aprovação dos projetos no PROAC. O nosso projeto desse ano é o nosso MASG Mais Seguro, que é a identidade visual essa que vocês veem aqui na tela. Com a realização apoiada, financiada, né, pelo PROAC São Paulo, com apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, que são esses logos que vocês conseguem ver aí na tela. Esse é o número aí do processo, do projeto, ele é todo aberto, então vocês conseguem consultar isso no site do PROAC, é possível verificar lá. Esse foi o PROAC aprovado no ano passado, né, no edital número 31 do ano de 2023, sendo executado agora no ano de 2024. Para minha apresentação, eu estou utilizando como referência o Programa de Gestão de Riscos ao Patrimônio Musealizado Brasileiro do IBRAM e o Guia de Gestão de Risco para o Patrimônio Museológico do ICROM. Então, para começar, vou falar um pouquinho de gestão de riscos. O que é, então, o risco, né? A gente está falando de uma edificação histórica que contém também um acervo histórico. Tanto o acervo como o edifício são tombados nesse caso, e ambos já são antigos, né? Foram feitos com técnicas e materiais construtivos de uma outra época, né? Então tem esse agravante aí, ou esse fator que o torna mais interessante aí, dependendo do ponto de vista, né? Então, para a gente combater os riscos ao acervo, a gente tem que sempre olhar para o edifício, e no nosso caso, o edifício também é parte do acervo, né? É parte do que se quer proteger e não apenas o que está dentro do edifício. O risco, ele é um fator de incerteza. Quando a gente fala de risco, a gente fala da possibilidade de acontecer algum dano, né? Então, tudo que é perigo, tudo que é uma vulnerabilidade está incluído nesse conceito de risco para efeitos negativos, né? Perdas e desastres, por exemplo. Então, a gente faz a gestão desse risco, porque os riscos eles sempre existem, a gente nunca consegue eliminar 100% dos riscos, então a gente tem que arrumar a melhor forma de lidar com ele e de prevenir da forma que a gente puder, né? Para isso, eu vou apresentar, então, quais são os agentes de risco que a gente olha quando a gente está fazendo essa gestão de riscos no edifício. O primeiro deles é o risco das forças físicas. Um caso bem emblemático é, por exemplo, quando acontece um terremoto. Quando acontece um terremoto, a estrutura toda, né, sofre um abalo e as peças podem cair no chão, podem bater umas contra as outras, a própria estrutura do edifício pode ser abalada.
e ele não vai ter mais a estabilidade que ele tinha antes, provavelmente vai precisar de alguma ação aí para se recuperar. E podem ser coisas mais simples, por exemplo, um objeto que eu não tenho uma proteção em volta, eu posso esbarrar no local onde ele está e ele pode cair no chão. Guardado, por exemplo, em reserva técnica, se tiver tudo amontoado, eu vou retirar um objeto para fazer um trabalho nele ou para fazer mesmo higienização, algum trabalho de conservação, eu esbarro em outro objeto que está ao lado e o derrubo no chão também. Tudo isso entra na questão de danos físicos, forças físicas que podem representar um risco aí para os objetos e para o edifício numa escala maior aí, na questão de um terremoto, por exemplo, colisão de veículos, enfim, esse tipo de situação. Outro risco que a gente tem que ter em mente é o risco de furtos, roubos ou vandalismo. Por isso que a gente faz proteção com seguranças, agentes de segurança, com alarmes, antifurto, e também tem que contar aí com a segurança pública, né, de cada localização, porque vandalismos como pichações, quebra de vidros, esse tipo de situação também está incluída aí nos riscos de furto, roubo e vandalismo. Tem o incêndio, que é o que nós vamos falar aqui mais aprofundadamente, né? Os incêndios eles podem ter várias causas, a principal deles é sempre na rede elétrica, mas podem haver também incêndios criminosos, como a suspeita daquela primeira situação que o Heron mostrou para gente. Podem ter outras situações, pode ter raios também, raios podem causar incêndios, acidentes, outras situações assim. A água também é um risco que a gente tem que estar prevendo em locais que podem estar sujeitos, por exemplo, a alagamentos. A própria manutenção de telhado, se não tiver em dia, pode configurar um risco, porque pode haver infiltração de água pelo telhado. Então, a água também pode danificar objetos, principalmente objetos de papel, pinturas, mesmo a madeira também, dependendo da quantidade de água, pode ser danificada, né, e da frequência. Outro risco que a gente tem são as pragas. No caso aqui, eu trouxe essa representação de cupins, mas formigas, e mesmo outros tipos de infestação, brocas, podem também ser danosas tanto para a edificação como para o acervo, então é importante também combater as pragas. A poluição, que a gente falou muito mais ou menos o que um mês, 3 semanas atrás em São Paulo, que a gente estava com aquela secura e aquela deposição daquela poeira preta, né, de poluição mesmo, e vivendo em São Paulo, a gente sabe que mesmo não tendo uma situação tão agravada quanto aquela pelos incêndios florestais, é uma situação que a gente tem que conviver cotidianamente, a deposição de fuligem, né, de sujeira mesmo sobre as peças e sobre o edifício. A luz é um fator de risco, porque a luz, ela tira a pigmentação das peças, né? Aquilo que é colorido sofre danos com a luz e perde as suas características originais, perde brilho, perde a vivacidade das cores. Então, tudo aquilo que é objeto com policromia, né, e é exposto à luz, acaba sofrendo um dano ao longo do tempo. As questões relacionadas à umidade e temperatura. Tem problema se a temperatura for muito alta, tem problema se a temperatura for muito baixa, e, sobretudo, tem problema se houver muita variação dessa temperatura. O ideal é que as peças, né, sobretudo o acervo aí, esteja sempre numa condição estável de temperatura e umidade, e que também não diferencie muito do que aquela com a qual ela conviveu a maior parte da existência dela, né? Você fazer um choque muito grande, tirar uma peça que nunca foi, por exemplo, armazenada em ar-condicionado e colocar ela numa situação de ar-condicionado pode também causar danos à peça. E também, por último, a questão da dissociação, que tem mais a ver com registro, catalogação, documentação do acervo e a forma como ele está armazenado e organizado, porque se eu não conseguir achar, localizar algum dos itens que eu tenho no acervo, isso também é uma perda, né? Você não sabe, inclusive, dizer o que que você tem e o que você não tem. Então, é muito importante, né? Um dos primeiros passos é você ter um acervo catalogado integralmente e bem organizado.
falando depois, então, dos agentes de risco, a gente vai falar um pouquinho sobre o que fazer para combater esses riscos, né? Bem brevemente aqui, porque a gente também não tem tanto tempo para entrar em questões mais propriamente na questão do incêndio, né? O primeiro passo seria identificar, né? Que seria, dentre todos esses agentes de risco, esses 9 agentes que eu citei, quais são os agentes que estão atuando ali naquela edificação e naquele acervo, né? Identificar quais são eles. O segundo, detectar, que é como esses agentes que foram identificados estão agindo, e em quais locais eles estão agindo. E a partir disso, pensar em estratégias para impedir a ação desses agentes de risco, tanto no patrimônio edificado como no patrimônio móvel, que são os itens do acervo. E também pensar, a partir disso, em estratégias sobre como responder à ação desse dano. Depois que o dano foi efetivado, ocorreu o incêndio, uma infiltração, a ação de cupins. O que a gente faz para responder a esse dano que está acontecendo ali, para parar aquilo de acontecer? E por último, como recuperar aquilo que foi afetado? Já houve alguma perda por cupins? Já houve um pequeno foco de incêndio? Ou um grande foco de incêndio, né? Estamos vendo aí a recuperação do Museu Nacional, do Museu Histórico Nacional. E como a gente pode minimizar o dano que já foi feito. Agora a gente vai entrar no tema mais propriamente dito da segurança contra incêndio. E para falar disso, eu vou usar o nosso caso específico do Museu de Arte Sacra dos Jesuítas. Aí no passo 1 lá do nosso tratamento de riscos, a primeira etapa para a gente lidar com o risco contra incêndio também é identificar esse risco e detectar de qual forma que ele está agindo, atuando ali no edifício. Para isso, começa pelas ações de vistoria do prédio, verificar sempre o que está acontecendo, limpeza e manutenção regular do edifício. E aí o time que está aqui junto com a gente, as pessoas que entraram depois, não foram apresentadas aí a eles, mas está aí Ramiro, Francisca e toda a equipe, a Josi, toda a equipe de seguranças aí do museu também, que são fundamentais para essa etapa da manutenção, porque eles podem dizer para a gente o que está acontecendo naquele edifício, o que eles notaram, se tem alguma pequena noção de curto-circuito. Limpeza é fundamental também para manter as coisas em ordem, mesmo com relação à segurança contra incêndio. Então, tudo isso passa por aí, desse básico, que é o olhar mesmo, né, para o que está acontecendo no prédio. Em segundo lugar, ver como que a gente pode minimizar esses riscos, de que forma a gente pode impedir que ele seja um risco. Não podemos eliminar ele completamente, mas tudo que a gente consegue fazer para evitar, né? Então, a gente foi direto atacar a principal causa de incêndios, né? Que são as instalações elétricas. Aí, no caso das instalações elétricas, a gente tem algumas situações que a gente pode evitar. Por exemplo, um dos grandes motivos da gente ter um incêndio a partir da eletricidade é por sobrecarga. Você coloca no edifício uma carga muito maior do que aquela que ele foi projetada para conseguir conviver, né? Então, o ar-condicionado, por exemplo, é um fator que acaba gerando muitos focos de incêndio, porque você coloca um ar-condicionado num edifício velho que não foi projetado para aquele tipo de situação, e isso pode acabar por superaquecimento da rede, gerando um incêndio. Então, no Museu de Arte Sacra, a gente evita colocar qualquer coisa que possa ter uma sobrecarga muito grande de energia, justamente porque a gente sabe que a condição elétrica dele, a fiação não foi projetada para esse tipo de uso. Outra situação são curtos-circuitos que podem acontecer. Então, evitar, na medida do possível, as instalações improvisadas, né, as gambiarras, e não fazer novas gambiarras. Procurar sempre passar a fiação toda por
por conduítes, por condutos elétricos apropriados, para que elas não fiquem expostas, não sofram danos e não tenha perigo de haver curto-circuito, evitar uso de benjamins, usar sempre a ligação do edifício mesmo para as tomadas, troca de tomadas pelas tomadas do padrão mais atual, porque elas estão mais atualizadas com relação às normas de segurança, e também porque o material já não teve o desgaste que tem um material mais antigo. Substituição de lâmpadas, né, as lâmpadas do modelo comum, pelas lâmpadas de LED, que reduz também tanto o calor quanto o consumo, a carga de energia mesmo, o que também já ajuda na segurança. E aí, uma das primeiras coisas que a gente fez também, junto com todas essas medidas que eu estou aqui citando, foi a atualização dos quadros de entrada de energia. O mais importante, na verdade, numa edificação é sempre a fiação. Mas como a gente ainda não tinha condições de fazer a fiação, nós começamos pelos quadros de força, que vocês podem ver aí. Esse é o modelo original deles. Não sei se desde a época do IFAM, mas possivelmente, né, de 1939, ou pouco posterior a isso, que eram esses quadros aí. O primeiro aqui da esquerda é o quadro de entrada de energia, e depois nós temos o quadro superior, que é um dos que tem mais a maior quantidade aí, né, de circuitos, e o quadro que fica na igreja, né, próximo ao altar. Em 2020, nós substituímos os dois quadros de distribuição. E em 2024, já pelo PROAC, PROAC 31/2023, fizemos a substituição do último quadro que faltava, que é o quadro de entrada de energia. Então, estão aí todos atualizados no padrão ABNT, de acordo com as normas de segurança contra incêndio e prediais. A formação da brigada de incêndio também é uma coisa muito importante para que as pessoas que utilizam a edificação habitualmente saibam o que fazer em uma situação de incêndio, saibam como evitar um foco, combater imediatamente um foco de incêndio para que ele não se torne de fato um incêndio de maiores proporções. Aqui eu vou colocar uma foto do time de 2021, mas nós temos feito desde então a formação. Aqui nossos 4 seguranças, o Odair, o Sérgio, Simvaldo, Ramiro e Francisca, que é recepcionista do museu, que formam a nossa brigada de incêndio habitualmente. O projeto técnico de segurança contra incêndio é a primeira medida também para adequação do prédio às normas de segurança do Estado aí, né, do Estado de São Paulo e do Brasil, que é obtida por meio do AVCB. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar nessa sigla. O que é o AVCB? O AVCB é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que a gente obtém quando o bombeiro vai na edificação, avalia a edificação e fala para a gente: olha, tá tudo ok, tá tudo seguro, tá aqui o certificado de que vocês podem funcionar com segurança. Para a gente conseguir essa documentação, o primeiro passo é a elaboração do projeto técnico de segurança contra incêndio, que precisa ser aprovado, né? Ele é enviado ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Se tiver tudo em ordem, de acordo com as instruções técnicas que o Corpo de Bombeiros fornece como requisitos aí, né, para aprovação, eles dão o ok. O nosso prédio, como é uma edificação tombada, ele precisa também ser aprovado pelo IFAM para saber se a gente não está causando, com as medidas de segurança contra incêndio, nenhum dano ao patrimônio histórico. Também aprovamos. No caso do museu, esse projeto foi feito em 2015, feito e aprovado, né, pelo Corpo de Bombeiros, pelo IFAM um pouquinho posterior. Eu trouxe aqui para vocês, essa é a primeira página do projeto, para vocês verem um pouquinho a cara que ele tem. Aqui nessa coluna à esquerda estão listados os sistemas de segurança que estão previstos para edificação. Então, sistema de proteção por extintores, iluminação de emergência, alarme e detecção, hidrantes, sinalização de emergência, acesso e estacionamento de viatura, sistema de hidrantes. Hidrantes aqui tem 2 vezes, porque um é o sistema de hidrantes, que é o cálculo de pressão que ele tem que ter para chegar no edifício inteiro, e os outros são os pontos de hidrante, que é por onde eles vão passar mesmo, que eles vão chegar mesmo no prédio, onde a gente vai ligar as mangueiras. A segurança estrutural,
né, que se o prédio está em condições físicas mesmo, se ele tem boas condições de segurança. A compartimentação vertical, que nós somos isentos nesse caso por conta do caráter histórico da edificação, e a formação da brigada de incêndio. Logo abaixo a gente tem a classificação da edificação, porque as medidas de segurança, elas são tomadas, elas dependem de alguns fatores, né? Um deles é o uso do prédio, então, para que esse prédio é utilizado? No nosso caso, é um museu, que está ali lá no final, exemplos, está vendo? Museu, centros de documentação histórico, galerias, etc., que faz parte do grupo F, que é um local de reunião de público. E objeto onde está localizado, e local onde está localizado objeto de valor inestimável. Tem a ver também com a carga de incêndio, que é a quantidade de coisas que pegam fogo, né, de material combustível dentro da edificação. No nosso caso, uma carga baixa. Ele é classificado aqui, ó, como vocês podem ver, como baixo risco. E também com relação ao tamanho e altura, né, área em metros quadrados e altura da edificação também são coisas que os bombeiros levam em consideração para determinar essas medidas. Aqui é um exemplo também da indicação dessas medidas em planta, né, na planta do pavimento térreo. Então, estão sendo indicadas a direção das rotas de fuga, os pontos onde vai haver detecção de fumaça e os pontos onde estão localizados os hidrantes. Opa! Os hidrantes e o alarme, a central de alarmes, assim por diante. Eu vou mostrar para vocês agora algumas fotos, né, da obra que nós estamos fazendo esse ano, que são aí desse projeto do ano de 2023, né, do PROAC edital número 31, que foi o nosso MAGE mais seguro, que é o nome do projeto, hidrantes. Nós tivemos que segmentar, né, as medidas de segurança, porque o valor oferecido pelo edital não era suficiente para a gente executar de uma vez todas as medidas necessárias. Então, nós começamos aqui pela primeira parte, que se refere aos hidrantes e à instalação do sistema de alarmes. Não sei se eu não esqueci de falar nada, mas eu acho que não. Juntamente com essa questão do projeto de segurança contra incêndio, para a gente solicitar a vistoria do Corpo de Bombeiros, são também necessários outros documentos. São 2 laudos, né, básicos, que é o laudo de elétrica e SPDA. SPDA é Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, o famoso para-raio. Então, a gente precisa de um laudo dizendo que a edificação está com todas as instalações elétricas seguras em conformidade com o atual padrão de segurança e também as instalações de para-raio. E o outro laudo é o laudo de controle de materiais de acabamento e revestimento, que chama CEMAR. Esse laudo, no nosso caso, ele já está incluído junto com o projeto, que diz que os materiais de acabamento e revestimento da edificação estão de acordo com os padrões de segurança do Corpo de Bombeiros e o certificado da Brigada de Incêndio. Aqui, então, já passando um pouco para as fotografias da obra. Aqui à esquerda vocês conseguem ver a tubulação de hidrantes, que posteriormente vai ser pintada. E aqui à direita, os materiais que chegaram aí para a obra no início. Aqui as escavações na frente da fachada para a gente passar a tubulação. Nós optamos por passar a tubulação de hidrantes toda externa ao prédio. Em toda a parte que foi possível, ela foi externa. E no chão, né, na parte térrea. Pois não, Alexandre? Acho que ele não quer falar. Eu vou seguir aqui então, ok? A gente fez a tubulação não toda escavada, mas ela toda no chão, apoiada no chão, para que a vibração. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ligar um sistema de bomba de hidrante, mas ela vibra, porque ela faz uma pressão muito grande para a água chegar com força e para ela ter capacidade de atender a edificação como um todo, não é? Então, como as paredes desse edifício já têm 300 anos de idade e são de um material delicado, né, que é a taipa, nós optamos por manter essa tubulação externa para que ela não oferecesse nenhum risco à integridade do edifício. Aqui a tubulação sendo passada
enterrada e depois ela foi coberta. Em alguns trechos ela ficou exposta, como esse do jardim, que vocês podem observar aqui à direita. Aqui um dos pontos de hidrante, né? Um dos pontos no térreo. Aqui um dos pontos em que a tubulação está entrando na edificação, aí passando por dentro de um dos maciços de taipa. E aqui na parte interna, também outro ponto de hidrante, dessa vez no andar superior. Aqui os tubos também já com a primeira pintura, para não ter ferrugem, né? Aqui novamente a intervenção na fachada. Aqui a entrada da tubulação, também em outro ponto da edificação, pelo maciço de taipa. Aqui a chegada em um dos outros pontos no térreo. E aqui o último, quarto e último ponto de hidrante, também no piso superior. Aqui os dois já com a ligação ao sistema de alarme e acionamento de bomba, que são essas caixinhas que vocês podem ver logo acima da casa de hidrante. É o sistema de acionamento de alarme e da bomba do hidrante. Aqui a central de alarme. E aqui à direita é um exemplo de como foi passada essa tubulação elétrica, né, para a infraestrutura elétrica dos sistemas de alarme e de bomba de hidrantes. Vocês podem ver que a gente fez isso de maneira bastante discreta e delicada, quase que a gente não consegue ver ela aí próxima ao telhado, sempre na coloração branca para não dar muito impacto visual quando instalada. E aqui a construção do nosso reservatório de incêndio, com capacidade para 8.000 litros de água, que a gente espera que não precise usar nunca, mas está aí à disposição. Aqui a formação do Ramiro, como bombeiro civil, ele está em formação ainda, mas também faz parte do PROAC aí de 2023. Esse ano nós inscrevemos novamente no PROAC, no PROAC Editais, dessa vez no número 36, um projeto para a complementação, né, do restante das medidas de segurança, um projeto que chama Guardião, e ele tem foco na detecção de incêndio, na parte elétrica, né, reforma da parte elétrica, e instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o SPDA, para raio, né? Então é isso aí que eu acabei de falar, né? Esse projeto, essa segunda parte do projeto prevê o detector de incêndio, a iluminação de emergência, a parte toda de sinalização de emergência, adequação de corrimãos, reforma das instalações elétricas, né? Adequação ao padrão de segurança vigente e de instalações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. E agora, por fim, eu vou falar um pouquinho para vocês do PROAC Editais e como ele funciona, né? Como que foi esse processo de inscrição aí no PROAC Editais. Não sei se todos vocês já ouviram falar e conhecem o PROAC. O PROAC é o Programa de Ação Cultural, é um programa do governo do estado de São Paulo, instituído pela Lei Estadual número 12.268 do ano de 2006. E é um financiamento que acontece via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado de São Paulo. O PROAC ele tem algumas modalidades. Essa aqui que eu não sinalizei, que é o PROAC ICMS, que é por captação de recursos, e ele tem uma linha que a gente chama de incentivo direto, que é quando a gente ganha o edital, a gente recebe os valores diretamente depositados em uma conta específica para o projeto, eles já ficam à disposição, a gente não precisa captar recursos, né? São recursos diretamente do governo. E aí, dentro do PROAC, a gente tem essas duas linhas, que tem o PROAC Editais, que foi a que nós fizemos a inscrição no ano de 2023, e esse ano não foi aberta essa linha PROAC Editais, ela foi aberta como Fomento Cult SP, que foi a forma como nós fizemos a inscrição nesse ano agora de 2024, no edital número 36. Essa aqui é a página, quando a gente clica lá em Fomento Cult SP, a gente chega nessa página aí que tem a lista de editais, tem vários editais disponíveis. Nós optamos pela linha número 36, Manutenção e Modernização de Museus, que era a que tinha mais a ver aqui com o nosso tema, mas tem várias outras linhas que podem também ser utilizadas.
Aqui, a página do edital número 36, 2024, que é o edital que nós fizemos a inscrição este ano, tá? Como exemplo. E aí, nessa página, tem todas as informações. Tem o edital, que é um PDF, né? Que é nessa linha aí, última do edital na íntegra. Que tem o edital e os seus anexos, e também tem aqui uma série de informações, as datas, como se inscrever, dicas, quem pode participar, valor disponibilizado, etc. E aqui é um pouquinho esse outro endereço, que é o fomento.sp.gov.br, é o local onde a gente faz efetivamente a inscrição do projeto, é o sistema PROAC de inscrição. Lá naquela outra página anterior, do edital mesmo, a gente pode acompanhar também as publicações e resultados, né? Que é o último item aí. E é onde sai, fica disponível a ata da análise da Comissão de Seleção de Projetos, que foi onde nós entramos hoje, porque esse item apareceu hoje, aí nessa aba aí de atualizações. Nós abrimos a ata para ver qual que foi a decisão da Secretaria sobre os projetos aprovados. E aqui estamos nós, aprovados aí no edital de 2024, então selecionados para seguir com o processo para a continuação aí do projeto, com o projeto Guardião, Prevenção e Segurança contra Incêndio e Edificação Tombada. Então, era isso. Aqui eu deixo meu e-mail aqui de contato institucional, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram se comunicar de alguma forma. E o nosso site, o www.patiodocolégio.com.br, onde vocês podem ter mais informações aí sobre o museu. E também sobre o PROAC. Nós temos uma página aí desse projeto PROAC dentro do site. É isso, muito obrigada. Eu gostaria de abrir agora para dúvidas, comentários que vocês possam ter. Alexandre, que está aí com a mão levantada, perdão se eu não vi antes. Bom, pessoal, fique à vontade para interagir com a gente, pode, enfim, perguntar, esclarecer dúvidas, né, ou fazer colocações mesmo do que a gente falou, tá? Para isso, vocês podem usar tanto o chat da reunião, né, se quiserem escrever. Se preferirem falar, né, pode abrir o microfone, né, e, enfim, e falar a dúvida de vocês ou o comentário que vocês tiverem, tá? Acho que a Mônica levantou a mão. O Kaique está escrevendo. Bom, a gente tem a pergunta do Fernando aqui. O Fernando Vieira de Mello perguntou se todo ano sai esses editais. Sim, todo ano saem esses editais. Esse ano a gente ficou um pouquinho preocupado, porque eles costumam sair em maio. Esse ano ele saiu em agosto. Mas saiu, no final saiu. Costuma sair sim todos os anos. Mônica, se quiser abrir o microfone, pode falar com a gente, tá? Você está com a mão levantada, você e o Alexandre, né? Pode abrir o microfone se quiserem falar. Fernanda, esse ano não. Esse ano já fecharam as inscrições. Só o ano que vem mesmo. Oi, boa tarde. Eu fiquei em dúvida sobre a gestão do museu, se ele é público ou privado, e eu achei muito interessante essas iniciativas e gostaria de perguntar se são sempre do próprio museu ou no começo teve a indicação, né, de que PROAC, recursos da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, mas eu imagino que sempre seja por iniciativa de vocês, do museu, né, e aí é muito exemplar, né, a atuação de vocês, enfim. Vou falar um pouquinho da gestão aí, que você perguntou da questão da gestão, depois o Heron, por favor, me complementa, ou a Valéria também, que acho que sabe até melhor do que a gente. O nosso museu, ele é da Companhia de Jesus, na verdade. Não sei se vocês conhecem o Colégio São Luís, é uma rede de obras, na verdade, que pertence à Companhia de Jesus, que são os jesuítas aqui no Brasil. É por eles que nós somos geridos. Nós somos uma obra apostólica, né? Uma obra
com característica cultural, histórica e religiosa. E temos 2 museus, né, incluídos nisso, que é o Pátio do Colégio e o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, localizado em Budas Artes. Existem esses editais, né, do PROAC, existem outras formas, mas, de fato, a iniciativa por inscrever, por fazer os projetos e tudo, parte aqui da equipe do museu mesmo, da gestão do museu, de ir atrás, desses recursos. Porque, como vocês sabem, né, todo museu aí da área da cultura é deficitário, assim, por natureza, né? Então, a gente tem que, tudo que for, assim, a mais daí do orçamento básico de sobrevivência, tem que correr atrás mesmo. E aí, Seron, se quiser complementar alguma coisa, ou Yara, se quiser aí fazer algum complemento. De minha parte, não. É só explicando para vocês. Então, o Pátio do Colégio fica no centro de São Paulo, né? E ele é um complexo, como a Jéssica falou, cultural, histórico e religioso. Aqui no centro de São Paulo a gente tem museu, tem igreja, tem biblioteca, né? E em Budas Artes tem o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, que funciona também dentro desse contexto. Seria isso. Oi, pessoal. Eu posso falar? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim, pode Yara? Ouvindo falar. sim, Yara. Pode falar. Desculpa ter interrompido no início, porque eu estava trabalhando aí, entrei meio de boa. O Heron, a Jéssica, a Valéria, eu não vi a fala da Valéria, eu quero parabenizar pelo trabalho. É um trabalho super interessante. Eu tive recentemente em São Paulo, eu fui apresentar um congresso na USP sobre patrimônio, então eu me interessei muito, eu não consegui entrar no pátio do colégio, mas eu vi muito por fora, e eu achei muito interessante essa parte que vocês explicaram sobre a proteção contra incêndio. Eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte, sou pesquisadora aqui, voluntária, eu sou pesquisadora do UFRN e estou voluntária no Museu de Minério. Então, a gente tem essa preocupação muito forte sobre essa questão de guardar o nosso acervo. Né? E como as edificações mais antigas sofrem muito. Aqui em Natal, a gente sofreu muito com isso, desde o século XVIII, como vocês explicaram, e a gente tem a Igreja do Galo aqui, que é histórica, e está passando por uma reforma arquitetônica muito interessante. A gente tem vários processos que vocês falaram aí com relação à parte histórica mesmo, né? Então, um prédio tombado, então ele tem várias adequações. Dentro dessas adequações que vocês mostraram para a gente, entre a parte dos bombeiros, né? E cada cidade tem uma especificação diferente. Eu quero saber assim, qual o entrave que vocês têm, porque é uma coisa que eu noto muito, com relação ao governo, ao corpo de bombeiros, ou se é uma coisa que vocês conseguem trabalhar de uma forma assim que não tem tanto, assim, vocês conseguem a verba, é porque aqui realmente tem outros esquemas com relação às leis, né? Porque depende do governo também, do repasse. Aí eu queria saber como é que é isso um pouquinho aí. Não sei Tá. se vocês entenderam. Acho que sim. Com relação às tratativas do Corpo de Bombeiros mesmo e patrimônio histórico, foi um processo, né? Não vou Uhum, dizer que foi tranquilo, porque ele foi acontecendo ao longo do tempo. A gente entrou primeiro em contato, fez um atendimento técnico, né, aqui com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, para entender quais que eram as necessidades, o que que a gente precisava, entrou em contato com as instruções técnicas, que são as normas do bombeiro. A partir daí também foi uma luta aí para conseguir a verba de fazer o projeto, o projeto de segurança contra incêndio, que foi aquilo que eu falei que é a primeira etapa, né? É aprovar esse projeto com o que que a gente precisa ter, quais são os sistemas de segurança que a edificação precisa ter. E colocar isso em projeto de arquitetura, ter a aprovação do bombeiro. Essa aprovação ela não foi difícil de acontecer, depois que a gente conseguiu, né, entender o que que a gente precisava ter nesse projeto, achar um fornecedor adequado para construir esse projeto junto com a gente, ele não foi e voltou, assim, ele já foi de cara, foi aprovado pelo bombeiro. Com o IFAM, que é o órgão aí de preservação nacional, a gente teve um pouquinho mais de dificuldade, a gente teve que ter algumas idas e vindas, assim, com eles, mas não tanto com relação alguma resistência por parte deles com relação às medidas de segurança contra incêndio, mas
o processo, né, que eles gostariam que a gente fizesse para chegar nessa conversa com eles. No final, a gente conseguiu fazer uma reunião presencial, teve todo o tempo de pandemia no meio, né, porque o projeto foi aprovado pelo Bombeiro em 2015. A gente já entrou tentando aprovar com o IFAM, 2019 ficou meio enrolada, não conseguimos, e aí conseguimos aprovar só depois, já depois da pandemia, então conseguimos fazer uma reunião aí com eles, explicar direitinho o que que era esse projeto, e a partir disso foi possível aprovar no IFAM também. Com relação à verba de execução, a verba de execução a gente só conseguiu no ano passado, em 2023, a partir do PROAC. A gente tentou inscrição em outros editais, a gente tentou no PROAC a primeira vez, não conseguimos, porque a gente fez um erro de inscrição e fomos desclassificados em 2022. E a gente tentou também por captação de recursos, né? Lei Rouanet, mas não conseguimos captar. Então, a gente tem uma dificuldade também bastante grande aí, também porque é uma equipe pequena e tudo, de fazer esses projetos por captação, então nós decidimos ir. Aqui no estado de São Paulo, nós temos o PROAC, aí eu não sei como que funciona também em outras cidades, outros estados, como que funciona essa questão do financiamento. O PROAC é um programa muito bem construído, ele é muito bem formatado, assim, então se você seguir todas as etapas e o projeto tiver um apelo, como tem a questão de segurança contra incêndio, né, a gente não teve, assim, grandes problemas, assim, depois que teve a primeira desclassificação ali, depois a gente entendeu mais como funcionava, a gente tem conseguido fazer a inscrição. E aí, você aprovando o projeto no PROAC, eles fazem o repasse também dos valores no tempo programado, é o tempo mais ou menos de 6 meses depois da inscrição, já recebemos esse repasse. Eu não sei se respondi, Yara. Respondeu sim, Jéssica, muito obrigada. É porque é muita burocracia mesmo. Sim. É uma Parabéns para luta. vocês. Ótima Obrigada. palestra, muito, muito bom ter esse retorno, ter o trabalho de vocês aí. É como um exemplo, assim, para mim. Eu sou da área, não é de restauro e conservação, mas minha pesquisa é muito voltada para as técnicas. Então, eu Sim. fico muito feliz em saber que nós estamos cuidando do nosso patrimônio dessa forma. É muita burocracia, E não é desista aí, viu, árduo. Yara? Eu fico desistindo várias vezes. Sim, Eu entendo como é. sei Então, como é. parabéns, viu? Foi ótimo, ótimo, Obrigada. ótimo. Obrigadão também. O Kaique perguntou sobre certificado. A gente estava conversando sobre isso hoje, né, Eron? Eu acho que a gente consegue sim fazer os certificados, tá? Respondendo, Kaique, a gente vai fazer sim. Talvez demore um pouco, tá? Talvez vocês não recebam essa semana ou na semana que vem. Mas sim, vocês vão receber. Eu já peguei o nome de todos vocês que estão participando. Então, a gente já encaminha para a nossa equipe de comunicação fazer, né, o certificado e a gente já, assim que tiver pronto, a gente caminha para vocês, tá? O único que eu não consegui pegar foi o Fernando. Ele não aparece para mim na lista, tá? Aí depois, caso algum de vocês não receba, pode entrar em contato com a gente, com os dados e tal, e a gente faz o certificado também, tá? O Fernando mandou o e-mail dele aí no chat. Tá, Marco. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma colocação que gostaria de fazer? Eu tenho uma dúvida. Vocês conseguem me ouvir? Sim. É Pessoal, boa Samuel? tarde. Isso, pode Isso. falar. Boa tarde, sou Samuel, né? Eu sou aqui de Minas e eu trabalho com o museu também. Não sou, assim como a colega, eu não sou da área da conservação e restauro ainda. Estou mais envolvido com a parte da educação, né? Sou de educativo. Mas eu gosto muito de estar envolvido, né? Com esses processos de legislação e tal. Aqui em Minas, a gente tem, não sei se vocês conhecem, a gente tem o Circuito Liberdade, que foi uma. Eu não vou arriscar de falar que é um modelo novo, porque eu não sei se em outros lugares acontecem assim, mas aqui na Praça da Liberdade, o Circuito Liberdade, ele tem, com o governo estadual, uma parada que chama parceria público-privado, né? Que são esses museus que, no nosso caso ali, o contexto, foram prédios republicanos, né? Que eram secretarias do Estado e que, em 2008, começa esse processo de cessão dos espaços para algumas empresas privadas, que elas entram com essa parte financeira, né, para manutenção dos prédios, contratação de pessoal, e uma obrigatoriedade também em relação à programação cultural e tal.
E aí eu tenho acompanhado muitas discussões, porque, por exemplo, o prédio que eu trabalho, eu particularmente, eu percebi muito que depois do incêndio do Museu Nacional, essas políticas, né, os editais para sistemas, né, de prevenção de incêndio, capacitação do pessoal, a gente já, antes do incêndio, a gente já tinha essas discussões e tal, mas eu vi que teve uma celeridade muito maior. E aí agora, com esses casos recentes, né, das cheias lá no sul e tal, eu não sei se São Paulo já está aparecendo alguma coisa relacionada a políticas públicas voltadas para essa questão de mudanças climáticas, né? Eu acho que também está em pauta muito agora, começando muita discussão agora, mas pelo seguinte, porque, por exemplo, o Sul, lógico que foi uma situação muito pontual, né? Questão geográfica também, políticas públicas da região, enfim, mas eu penso muito, por exemplo, porque a gente tem, logicamente, essa preocupação com os incêndios, mas eu penso essa questão da infraestrutura predial, porque, por exemplo, nossos prédios ali na praça, devido até mesmo ao processo de construção, hoje a gente tem uma questão que é o terreno, ele dá uma cedida, né? E os telhados sempre são... Quando o problema aparece no telhado, a gente sabe que o problema está muito maior, né? E lá a gente tem essa questão, né, de ter que revisar toda essa parte de escoamento e tal, de encanamento, principalmente para água fluvial, para água de chuva, né? E aí, em São Paulo, existe edital específico para isso, assim? Vocês já ouviram alguma discussão sobre? Porque aqui em Minas a gente tenta encaixar... É isso, sabe? Tipo assim, é tentativa e erro. E aí eu acho que depende muito de quem está avaliando os projetos, né? Porque às vezes tem uma galera que tem uma visão nesse sentido, olha, isso é meio urgente e tal. Então a galera pensa, ah, não, isso não cabe aqui, fica de lado. São Paulo tem, assim, vocês já têm percebido alguma coisa nesse lugar, assim, de editais focados em patrimônio, nesse contexto de mudança climática, ou ainda está bem incipiente, assim, igual acho que está aqui em Minas? Samuel, eu diria que está bem incipiente mesmo. Talvez no PROAC do ano que vem a gente veja alguma coisa nesse sentido, mas assim, mesmo para a própria questão de segurança contra incêndio, não tem uma especificidade. Mas naquelas linhas de edital do PROAC, a gente tem várias questões que dá para encaixar a questão de infraestrutura, entendeu? Então, que foi onde a gente encaixou mesmo a questão de incêndio, que é em modernização. As linhas variam, tá? Elas não são sempre as mesmas, de um ano para o outro. Tanto é que a gente fez uma linha no ano passado e outra linha nesse ano para fazer a mesma coisa. Mas, assim, especificamente para isso, não. E eu concordo com você, eu acho que deveria ter. E telhado também é uma questão importantíssima, porque a segurança estrutural do prédio depende dela. E se tiver também questão de terreno, movimentação de solo, pior ainda, né? Então, super tem a ver, porque o solo vai ficando também, pode sofrer danos devido às mudanças climáticas, né? Sim, são esses desafios, assim. E aí, vocês falaram sobre um específico, parece que é esse que o dinheiro ele já vai direto, né? Vocês não precisam captar. É um fundo, tipo, é um fundo estadual ou um fundo municipal? Ele é estadual. Pelo que eu entendi esse ano, nem eu sei bem exatamente como que funciona, mas pelo que eu entendi esse ano, que foi o Procult SP, não foi exatamente o Proac Editais. Eu estou entendendo que ele está recebendo verba também de outros fundos. Porque está mencionado, por exemplo, a lei Aldir Blanc outras linhas de financiamento que são até federais, que eu acho que foram inclusas aí, teve umas conversas aí entre o pessoal da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, com o Ministério da Cultura, e teve outras possibilidades de fomento aí para o PROAC. Mas no modelo que foi do ano passado, de 2023, é um fundo estadual, é o Fundo Estadual de Cultura, sim, que viabiliza o PROAC. Ah, bacana, valeu. Alguém mais? Eu acho que a Mônica tinha levantado a mão e a Valéria. Não sei se alguma delas quer falar Fala. alguma coisa, quer se posicionar. Oi, eu gostaria de perguntar, eu perdi no início as referências
sobre gestão de riscos, as referências normativas do ICOM e a outra, se fosse possível de vocês repetirem, ou então posso pedir por e-mail depois, que achei interessante para consultar. Sim, peraí. Eu acho que eu não vou conseguir o link agora para você, mas vou colocar meu e-mail aqui, tá? Aí você manda para mim e eu te passo até o link onde você consegue baixar, tá? Porque isso tá disponível na internet. Perfeito, muito obrigada. Pode falar, Valéria. Boa tarde a todos. Eu estou como coordenadora do museu, não tive nenhuma fala, como alguém falou aí, eu acho que é a Yara, né? Falou que chegou um pouquinho depois, eu não tive nenhuma fala, mas eu estou coordenando lá o Museu de Arte Sacra, até recentemente, né? Na verdade, estou assumindo lá o museu esse ano. E eu só gostaria de convidar, né, quem é de São Paulo ou quem é de fora de São Paulo, quando estiver aqui passeando também, para vir conhecer o museu, se tiver também algum pedido de alguma informação, algo que a gente possa ajudar. Acredito que eu, a Jéssica, o Heron, a gente está à disposição também, vocês podem comunicar com a gente através do e-mail, tá? E teve uma outra coisa que eu ia comentar também, mas eu acho que eu me esqueci. Foi agora, a pessoa que falou agora. Não me lembro, mas é isso. Eu ia perguntar para a Jéssica se a gravação vai ficar disponível ao público, porque a menina que perdeu aí o comecinho, ela pode rever. Ainda preciso ver com a equipe de comunicação como a gente vai fazer, mas a nossa ideia realmente seria publicar no nosso YouTube, né, no YouTube do Pátio do Colégio, e deixar esse material disponível mesmo para as pessoas que não tiveram aqui com a gente na palestra virtual poderem assistir depois, ou quem chegou depois poder assistir o começo também, tá? Então a ideia é disponibilizar sim. E aproveitar também para parabenizar, né, a equipe, né, o trabalho de segurança, o trabalho que todo mundo faz lá no museu, nessa tentativa mesmo, né? Os que estão aqui assistindo, mas não apareceram aí, a Carinha, né, a Francisca, o Ramiro, toda a equipe de segurança lá do museu, que fazem um trabalho ali do dia a dia, né? De estar observando tudo que está acontecendo lá no dia a dia e esse cuidado que tem na manutenção mesmo do imóvel, na manutenção do patrimônio tão importante que a gente tem no Estado e para o Brasil e para o mundo, né? Um bem tombado. É isso, muito obrigada. Obrigada, Valéria. Obrigado, Valéria. E dentro do que a Valéria falou, também queria puxar esse gancho, convidar mais uma vez, acho que muitos de vocês chegaram depois, né? Amanhã a gente vai ter um encontro temático, né, presencial ali no MASG, é uma boa oportunidade para vocês conhecerem o prédio, né? E ele está dentro também dessa contrapartida digital do PROAC, né? Vai ser uma ação educativa gratuita de 3 horas de duração, onde a gente vai falar um pouco sobre teorias de restauro, né? E sobre o próprio restauro do prédio, né, feito pelo IFAM lá na década de 30, 40, né? Então, fica o convite para vocês conhecerem o prédio nessa oportunidade também, tá? Amanhã estaremos por lá. É isso. Se alguém quiser fazer mais alguma última colocação aí, senão acho que a gente vai encerrar. E uma última pergunta. Para a ação educativa de amanhã, é preciso fazer inscrição? Sim, Mônica, a inscrição ela acontece pelo mesmo formulário que vocês se inscreveram para essa atividade aqui, né? Lá vai ter 3 opções, né, de atividade. A presencial, que teria sido ontem, acabou não acontecendo, a virtual de hoje e a de amanhã, né? É só selecionar o encontro temático de amanhã e aparecer, tá? Mas qualquer coisa apareça, né? Acho que... Sim, sim, sim. Se não conseguir se inscrever também, pode aparecer lá na hora, a gente faz a sua inscrição no ato da visita mesmo, não tem problema, tá? Obrigada. É gratuito, né? Reforçando aí para a Mônica que a atividade é gratuita. E isso é gratuito, não tem nenhum custo, né? Ela entra como uma contrapartida também do PROAC, como essa palestra que a gente está fazendo hoje. Por Bom, Yara, favor, Yara. a gente espera vocês. Por favor, visite, a gente está por lá também, enfim. Conte com a gente. Vale muito a pena Podem conhecer o prédio. vir ao pátio do Verdade. colégio também, serão também muito bem-vindos aqui no centro de São Paulo.
Bom, não sei se alguém tem mais alguma colocação. Se quiserem levantar a mão, escrever no chat, tá? Mas caso não tenham, a gente já vai encerrar a palestra. Então, queria aproveitar esse tempo também para agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado por terem participado aqui com a gente, né? E estender esse convite. Visitem sempre o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, visitem também o Pátio do Colégio, que, enfim, a gente tem muita história para contar também, né? Além dessa. Muito obrigada, pessoal. Obrigada também a toda a equipe do museu aí, como disse a Valéria. O time é importante demais, senão a gente não faz nada. Bom, pessoal, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Muito obrigado a todos e a gente espera vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Tchau. boa tarde. Boa Boa tarde. tarde.